Olá, povo de Deus, quarto domingo do Advento, 20 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, 7, de 1 a 5, 8b a 12, 14a e 16. Romanos 16, de 25 a 27. E Lucas 1, de 26 a 38. Vemos na introdução da Bíblia da CNBB uma boa síntese sobre a escola deuteronomista, que redigiu os livros históricos, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. E o próprio livro do Deuteronômio é dessa escola. Nos livros 1 e 2 de Samuel, temos as narrativas sobre Samuel, Saul, Davi, com algumas perícopes destacando a virada do período dos juízes para a monarquia. Na secção de 2 Samuel, de 6 a 8, temos Davi no trono de Jerusalém, transferência da arca e profecia de Natã. A profecia de Natã, apresenta uma oposição. Não será Davi que fará uma casa, leia-se templo, a Javé, mas será Javé que construirá uma casa, leia-se dinastia, a Davi. Temos então o reforço de Davi no trono e a garantia para a sua descendência, constituindo assim a aliança de Javé com Davi e dinastia. Porém, a parte final do texto de hoje transcende ao filho Salomão e indica um sucessor que consolidará o trono para sempre. Depois disto, entra na tradição a questão da perenidade do trono de Davi. E claro, será aplicada a Cristo essa profecia, chamando-o de filho de Davi. Um outro lado muito interessante de nosso texto de hoje é que por trás dessa disputa entre construir ou não uma casa, um templo para Javé, está outra questão mais profunda. Havia uma corrente profética que se opunha à construção do templo, alegando que seria uma ofensa trancar o Senhor num espaço, uma vez que o verdadeiro Deus do povo é nômade e o acompanha em todos os seus passos históricos. Trancar Deus num templo contrariava, então, essa visão muito mais dinâmica de um Deus que caminha com seu povo. E o salmo de resposta canta a aliança que Deus fez com Davi. Concluí uma aliança com meu eleito, fiz um juramento a Davi meu servo, conservarei a sua descendência para sempre e estabelecerei seu trono por todas as gerações. Carta aos Romanos, capítulo 16, versículos de 25 a 27. A carta aos Romanos é o texto da maturidade teológica do apóstolo. Diferente das outras cartas, onde ele tem como preocupação dar uma orientação específica sobre temas de conflito da comunidade, na carta aos Romanos, o apóstolo desenvolve sua teologia de maneira muito consistente. É claro que, agindo assim, ele enfrenta também uma crise que está despontando na comunidade entre os convertidos do judaísmo e do paganismo. O nosso texto de hoje é como assim a cereja do bolo, ou seja, a maneira solene que Paulo escolheu para concluir a carta, retomando os temas dela numa doxologia, que é uma forma litúrgica de arremate nas grandes orações, hinos, preces, em que se glorifica a realeza e a grandeza de Deus. Lucas 1, de 26 a 38. Para entendermos a narrativa da Anunciação, é preciso nos lembrar do que Lucas disse no começo do Evangelho. Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós,
Decidi também redigir um relato ordenado depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens. Então já sabemos que o relato da Anunciação, próprio de Lucas, do jeito que ele conseguiu a partir da sua investigação. Lucas procurou muita inspiração no Primeiro Testamento, onde ele encontrou outros relatos de anúncio de nascimento na Bíblia, como de Abraão, Samuel, Sansão. Inspirados nestes, ele construiu o de João Batista e o de Jesus. O anjo Gabriel já é um personagem conhecido do livro de Daniel, e seu nome pode ser entendido como força de Deus, até guerreiro de Deus. Vejam que diante da dúvida de Zacarias, Gabriel reage dizendo: eu sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Pois então esse mesmo anjo ou arcanjo tem a incumbência nobre de anunciar a Maria que ela será a mãe daquele que virá para mudar a história do seu povo e da humanidade. Os detalhes do evangelho de hoje são muitos, mas vamos aprofundar alguns que põem em destaque o protagonismo do relato, que é a protagonista, que é Maria. Primeiro, é importante constatar que Deus envia seu mensageiro para um lugar no norte da Palestina do primeiro século, praticamente esquecido e alvo de inúmeros preconceitos. Nazaré era uma pequena aldeia próxima da capital administrativa da Galileia de então, Séforis, que foi no tempo de Herodes o Grande, uma cidade importante e o centro de fato administrativo da Galileia. Mas após a morte de Herodes, a cidade foi centro da rebelião da Galileia, e com o esmagamento desta rebelião, a cidade foi praticamente destruída. Nazaré, onde viviam José, Maria e seu filho Jesus, durante estes acontecimentos, fica nos seus arredores, a uns 7 quilômetros. A capital, Séforis, foi transferida para Tiberíades, deixando Nazaré ainda mais distante e isolada de tudo. Mais ou menos a situação da Baixada Fluminense com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Maria, segundo o costume judaico e pelas informações aproximativas, era uma menina com mais de 12 anos e provavelmente com 14 anos quando se engravidou. Ela estava desposada, mas sem coabitar ainda com José. Infelizmente foi passada uma imagem de José como se fosse a de um velho, por causa dos apócrifos, e segundo alguns até com mais de 80 anos. Por tudo que sabemos dos costumes judaicos da época, não seria lógico um velho dessa idade desposar uma menina de 14 anos. Pode-se afirmar que José era um homem maduro, capaz de assumir a responsabilidade de cuidar de Maria e de Jesus, e que os evangelhos nos transmitem um homem de decisão e de iniciativa. Estar prometido em casamento é o que dizem nossas traduções para significar o estágio de relacionamento entre José e Maria. Esse tempo se chama esponsais, uma espécie de noivado muito sério. A saudação do anjo começa com um alegra-te, Maria, que acostumamos dizer Ave Maria, porém muitas vezes não percebemos que esse ave significa alegra-te. Junto disso vem um adjetivo único, agraciada ou cheia de graça. Essa menina, de fato, agraciada por Deus, tem tudo por se alegrar, porque ela será a causa da grande alegria de todo um povo que aguardava o Messias, o Salvador. E o anjo confirma que para essa missão Maria não está só, pois o Senhor está com ela. Mesmo assim, Maria ficou perturbada e o anjo, percebendo isso, logo lhe diz: não tenhas medo, encontraste graça diante de Deus.
Não tenhas medo é uma expressão que encontramos constantemente na boca de Jesus aos seus discípulos. Aqui, Maria é que dará o nome ao Messias, Jesus, que significa Deus salva. Ele será grande, filho do Altíssimo, ao qual será dado o trono do pai Davi, e seu reino não terá fim. Tudo o que foi prometido a Davi na primeira leitura de hoje se concretiza em Jesus. No Advento, nós já destacamos as profecias messiânicas, João Batista, mas agora é a vez de Maria, aquela que recebeu o projeto de Deus, tornando possível a vinda do Messias, e por isso toda devoção mariana autêntica deve nos levar a seu filho Jesus, pois é ele quem nos salva. Nessa perspectiva, podemos repetir com o Salmo: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Bom domingo a todos, um beijo no seu coração.